Sim. Pronto, então vamos lá. Aqui eu sempre, aqui em cima, né, nossa logozinha aí desse movimento, que é uma junção de pessoas querendo trabalhar temas de emergência. Aí embaixo, as minhas referências, a Universidade Federal de Pernambuco, foi onde eu me formei médica, e o IMIP, o Hospital da Restauração, que são os centros onde eu trabalho. Né? O IMIP é um hospital talvez um pouco mais conhecido, mas clínico, né? Com característica clínica de muitas especialidades. A restauração é um hospital mais de trauma, de causas externas, né? E aí a regional da gente aqui, a Sociedade de Pediatria de Pernambuco, da qual atualmente eu faço parte da diretoria e também membro do presidente do departamento de emergência, né? E vamos lá falar desse tema, que é a abordagem do lactente febril na emergência, né? Naquela doença aguda. Então, esse primeiro lugar, a gente vai ver assim conceitos, o contexto, né? E por que a gente tem que estudar esse tema. Então, a importância da febre, né? A febre, ela está em quase todas as consultas pediátricas, né? Numa boa parte das consultas pediátricas de emergência, e em quase 20% dos casos ela vem isoladamente sem nenhum foco, e é essa febre que vai aqui ser o foco principal da nossa discussão, né? Essa febre sem sinais localizatórios, de curta duração, porque à medida que ela vai se prolongando, naturalmente a gente começa a entrar naqueles diagnósticos de febre de origem obscura, que aí já vão ter um diagnóstico e uma abordagem diferente, mas é aquele doente que chega lactente, jovem, que chega para a gente que a história e tudo não diz o que é que ele tem, né? É só uma febre, o quanto preocupa. E aqui contextualizando um pouco esse mecanismo da febre, que na verdade vai precisar ter um fator, né, exógeno, né, o pirógeno exógeno, que seria um fator de agressão, que vai desencadear uma resposta que vai naturalmente elevar o set point do organismo e gerar a febre. E aí essa febre, né, ou seja, essa alteração da temperatura, ela na verdade é uma variação normal que a criança, e dependendo da região onde está, dependendo da idade, dependendo do sexo, das condições ambientais, vai ter naturalmente. E aí tem aquela velha discussão sobre o ponto de corte para a temperatura, que seria a causa propriamente da febre, né, a definição propriamente de febre, que varia muito. Eu acho que aqui, pelo menos na nossa região, a gente tem muito hábito de considerar o 37,8. Protocolos do Ministério da Saúde para recém-nascidos solicitam que a gente considere ali o 37,5, e os protocolos que nós vamos ver de manejo do lactente febril, a maioria deles considera acima de 38. Então, aqui, lembrando que, obviamente, em diferentes locais do corpo, a temperatura varia. Eu não sei, vamos ver aí o que é. Aqui em Pernambuco, a gente faz muito a temperatura axilar. E o que a gente viu dos protocolos que a gente vai trabalhar, já falando para dar uma resumida, é que a maioria deles diz não estabeleceram necessariamente um local de medição da temperatura. Eles colocam um ponto de corte de temperatura como um ponto de corte geral. E aí vem aquela discussão, e aquela febre não aferida, né? Aquela mãe que chega para a gente e diz, eu senti que ele estava quentinho, né? Então, a gente tem aí vários estudos, não só tem esses dois, aqui eu exemplifiquei. Um estudo de 1984 e outro de 2018, mas que traz, assim, o mesmo achado, né? Que a palpação materna, a mãe sentir a temperatura quente é um método confiável, né? E que não deve ser subestimado. Lembrando que a maioria desses protocolos, eles realmente exigiram, obviamente, uma febre aferida, né? Mas aqui a importância é que, mesmo naqueles pacientes que a gente chega com que a mãe diz que não viu porque não tinha termômetro, normalmente as populações mais pobres, mas que a gente tenha essa referência, a gente deveria sim considerar. E aí vem aquela discussão sobre a febre, né? É o diabinho, é o anjinho, faz bem, faz mal. É apenas um sintoma de uma doença, mas naturalmente ela vai ter os seus fatores, né, suas consequências. Então, por um lado, a gente tem alguns pontos positivos, como redução da multiplicação microbiana, o estímulo à atividade imunitária, né? Também favorece, principalmente nessa criança mais jovem, que não tem, às vezes, muita capacidade da imunidade de localizar mesmo o sintoma. A avaliação da curva térmica é muitas vezes a única coisa que a gente tem para dizer se ele está melhorando ou piorando, mas, por outro lado, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o trabalho cardíaco, pode estar relacionado com as crises convulsivas, lembrando que as crises febris nós já sabemos que não tem muita relação com necessariamente a intensidade da temperatura, mas pode estar relacionado, né, em uma faixa etária que é bem ampla, e a lesão pode, obviamente, em temperaturas mais elevadas, levar à lesão cerebral.
Além disso, a presença de sintomas associados, porque às vezes tem criança que está com febre e está correndo lá na emergência, está correndo no consultório, está bem, está correndo em casa, e tem aquela criança que às vezes com 38, 37,8, nem é uma febre alta, se questiona talvez até, né? Aquele estádiozinho ali, 37, mas já está bem abatida, já está bem sonolenta, coativa e que preocupa a mãe. Então, na verdade, é uma gama de coisas que a gente teria que avaliar de pontos positivos e negativos. E nesse conceito, né, nesse contexto aí geral, vem o lactente que vai ter um risco. Né? E por que eu vou me preocupar e abordar esse paciente? Por que ele tem um risco? O risco desse paciente que faz a gente ter a dúvida a maioria está em fase prodrômica de uma doença benigna, autolimitada, que vai ficar bem, graças a Deus. A maioria desses pacientes, a maior parte dos protocolos que a gente vai ver, resultaram em níveis baixíssimos de infecção bacteriana, né, grave, invasiva. Por outro lado, a minoria tem essas infecções graves, mas que se a gente deixar passar, pode ser que resulte, pela própria característica da idade, num desfecho, né, fatal ou desfavorável. E aí essa dúvida fica, é um sinal de uma doença benigna ou é um sinal isolado de uma infecção bacteriana grave? Então, diante desse paciente, a gente, além da temperatura, além do valor, a gente também vai ter que avaliar a idade, a associação com calafrios, há alterações de comportamento, de apetite, se esse paciente está com falta de apetite, se esse paciente está mais sonolento, está mais irritado, se ele tem sinais e sintomas associados, e se há melhora quando cede a febre. Então, todas as vezes que a gente vai avaliar, o bebê com febre está molinho, obviamente. Então, a avaliação clínica numa emergência, ela deve ser com o bebê sem febre. Então, você vai muitas vezes medicar essa criança para avaliar sem febre como é que ela está. Então, sem febre, como é que está a frequência cardíaca, como é que está a frequência respiratória, como é que está o estado geral dessa criança, se ela continua muito abatida, muito sonolenta, ou se quando a febre passa, esses sinais de toxemia, né, eles desaparecem. E aí nós tivemos, né, ao longo dos anos todos, uma série de critérios, né, que foram tentando se adaptar para definir quem é o bebê que vai ter o risco mesmo da infecção e quem é o bebê que não vai ter o risco da infecção grave. Então, a gente aqui trouxe essa apresentação, depois eu vou colocar lá no chat um link para que vocês possam assim, acessar. E aí, aqui eu trouxe algumas coisas com quadros maiores, porque ficam mais fáceis de visualizar todas as informações ao mesmo tempo, mas a gente não vai ler tudo, né? Então, aqui são os critérios e protocolos que já existiram. Eu acho que o critério de Rochester, que é o terceiro aí, né? A terceira colunazinha, é o mais conhecido, talvez, aqui da gente no Brasil, principalmente por conta do protocolo da USP, que a gente vai falar um pouquinho em 2009, e acabou que eu acho que é o mais conhecido. Mas nós tivemos outros, né? O critério de Boston, o critério de Filadélfia, todos usando uma gama grande aí de alterações laboratoriais, mas sempre em torno valor da temperatura, hemograma, contagem de neutrófilos, valores referência para sumário de urina, né, para aquela urinálise tipo 1, e também para o valor de líquido. Então, esses critérios aí, essa tabelazinha, né, ela mostra, assim, a diferença dos diferentes critérios, que, de fato, aqui a gente não vai se deter a estar decorando ou fixando essas... O que é que a gente vai ter de diferente, né? Os mais recentes, realmente, é esse critério de Roseville, que a gente vai falar um pouquinho mais dele, desse estudo, né? E que já começa a estratificar as crianças de 7 a 28 dias e de 29 a 60 dias, que é a tendência mais atual dos protocolos. O critério de Rochester, ele considerava os menores do que 60, né? Os critérios de Boston, ele só ia de 28 a 89, então já era uma faixa etária mais ampla, ali até os 3 meses, e as variações também foram se modificando em relação às variações de temperatura. O que é que tem que a gente pode observar em comum? Todos consideraram 38 graus como medição, como aferição, para considerar que o lactente é febril. E uma coisa diferente do critério, desses critérios de Roseville, que são essas duas primeiras colunas, em relação aos outros, é que os outros não utilizavam a intensidade da temperatura como fator de risco. E o critério de Roseville, ele traz esse conceito de que uma temperatura maior do que 38,5 poderia ter uma relação maior com o paciente de risco, mas lembrando sempre que todos esses protocolos, eles buscavam definir quem é a criança de baixo risco, quem é o bebê de baixo risco que eu posso não fazer aquele exagero todo de exame, né? Então, aqui,
essa apresentação vai ficar para vocês, aqueles que não que tenham depois assim, né, o interesse podem ver esse diferencial dos protocolos e a comparação. E aí o que é que a gente vai entrar propriamente aqui discutindo um pouquinho todos esses protocolos que foram acontecendo ao longo do tempo e a gente vai vendo como foi a modificação do pensamento, né? Porque na verdade não é o protocolo em si, os critérios em si não mudam tanto, mas quando a gente vai avaliando, o pensamento foi mudando acerca de como interpretar. Então, eu trouxe aqui esse critério, esse protocolo da USP, que, na verdade, quando a gente vai ver, é um estudo que foi publicado aí em 2009, mas que já trazia alguns conceitos que a gente realmente hoje não usa mais. Aqui, eu não sei nas outras regiões do Brasil, mas aqui em Pernambuco a gente utilizou esse protocolo durante anos, nas tutorias, na parte de aula, com estudantes, com residentes. Então, realmente, esse é um critério que, para a gente, esse protocolo é um protocolo que foi muito usado, né? Talvez porque trazia um pouco a característica da população mais próxima, né, brasileira, mas, por outro lado, também foi um estudo que foi feito em um momento em que a nossa cobertura vacinal não era tão ampla para as vacinas meningocócicas e pneumocócicas, né? Então, a gente já tinha a vacina para o hemófilos, que reduziu significativamente as meningites com infecções mais invasivas e graves, mas depois desse período a gente já teve um aumento, né, uma ampliação dessa cobertura vacinal. Então, nesse protocolo aqui da USP, né, a gente tinha uma estratificação para menor que 30 dias, de 1 a 3 meses e de 3 a 36 meses. E nos menores de 30 dias, a gente colhia tudo, internava e fazia antibiótico terapia empírica. Esse já é um protocolo que, de fato, a gente pode dizer que está em desuso. E que isso foi se questionando ao longo do tempo, né? Até por essa modificação das condições de saúde da cobertura vacinal, acesso a serviços de saúde e outras questões, foi se modificando ao longo do tempo, porque o que a gente quer hoje é reduzir a invasão nesse grupo dos menores de 30 dias, né? E, principalmente, não deixar passar os casos graves, né? A gente não quer aumentar a mortalidade, mas a gente quer reduzir a invasão, porque, naturalmente, os eventos adversos, com infiltração de locais de função, os custos, né, de um internamento, o desagrado da família de ficar muitas vezes internado com essas crianças. Então, nesse protocolo inicial da USP, eu tinha que esperar os resultados das culturas até os resultados definitivos. Hoje em dia, a gente já vê que a interpretação é um pouco diferente em relação ao resultado da hemocultura. Então, na nossa realidade, esse protocolo, hoje, talvez, precisasse realmente desse que a gente mais usou ao longo do tempo no Brasil, eu acho que é um que precisaria de modificações. Em relação ao que foi acontecendo no mundo, então, em 2010, a gente teve a publicação desse estudo, né, que era um score, um índice, né, que era basicamente laboratorial, que não levava tanto em considerações as questões clínicas e os fatores de riscos, e ele apenas avaliava nessas crianças menores do que 3 meses, de 3 a 12 meses, e maiores do que 12 meses, porque aí era aquele padrão de até os 3 anos, a faixa etária de maior risco, e aí ele dava uma pontuação, e de acordo com essa pontuação ia ver o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade, especificidade para a associação com infecção bacteriana, né? Para infecção bacteriana grave, que é sempre o foco, né? Então, as infecções bacterianas graves vão estar incluídas as pneumonias, as infecções urinárias, que vão cursar com sepsis, as meningites e a bacteremia oculta, que nesse grupo de pacientes, muitas vezes é uma coisa realmente que acaba resultando em morte, né? Então, na prática, nós tínhamos realmente, quando avaliava laboratorialmente, um valor preditivo negativo relativamente alto, porém, quando a gente compara esse LabScore com outros protocolos, com os protocolos de Rochester, de Roseville e outros que nós vamos ver depois, acaba que tem um valor preditivo negativo realmente menor do que se o que a gente queria era realmente não deixar de fora, não deixar passar. Então, talvez não justificasse tanto o uso desse LabScore. A gente trouxe aqui só para, historicamente, essa história sendo contada, né? E aí, em 2016, a gente teve uma publicação da validação desse protocolo, do Step by Step. Então, o que é que traz de diferença em relação aos anteriores? Então, aqui a gente tem, primeiro, vamos passo a passo, porque realmente os protocolos prévios, eles traziam muito, vamos chegar com esse paciente na emergência, teve febre, colhe logo tudo de uma vez, né? Faz tudo, então, o passo a passo, talvez a avaliação, vamos aos poucos para que a gente possa considerar que esse paciente pode reduzir custo e aumentar a chance de ser considerado
um paciente de baixo risco, e com isso a gente tem uma margem maior para que esse paciente não seja tão invadido, né? Então, a primeira coisa seria avaliar. Como é que está esse paciente? Esse paciente está parecendo que está doente? É um paciente que está grave? Então, ele sugeria que essa avaliação fosse feita, né, por esse triângulo de avaliação pediátrica, onde a gente vai avaliar a aparência geral, a circulação em relação à perfusão e tudo, e o esforço respiratório, né? Esse foi um estudo aqui de 2010, que não serve só para paciente com febre, é uma avaliação geral dos pacientes, uma avaliação rápida, uma proposta para a identificação de pacientes graves de forma rápida, né? Então, ele sugeria que nós fizéssemos essa abordagem e ia dizendo, né? Se foi sim, ele está mal, ele está decaído, ele tem um esforço respiratório, então, se ele tem algum sinal, aparência doente, ele já é um paciente de risco, né? Que seria o que a gente considerava aquele doente toxemiado. Então, esse doente, ele naturalmente vai precisar de uma avaliação laboratorial mais ampla e provavelmente de internamento com antibiótico terapia. Se não, ele traz uma outra mudança, ele começa a estratificar os pacientes no ponto de corte de 21 dias, né? E a gente vai ver um pouquinho depois por que esse ponto de corte. Mas nessa faixa etária de 21 dias, antes era 28 para todo mundo, 30 nos protocolos mais antigos, então a gente agora começa a entender um pouquinho que dentro da idade neonatal a gente tem uma variação bem significativa de diferença. Até 7 dias é uma coisa, é a sepse neonatal, aquele quadro mais precoce, aquele quadro que, de fato, está muitas vezes relacionado com a infecção materna e que é uma abordagem diferente. Entre 8 e 21 dias, a gente agora tem uma proposta ainda mais invasiva, mas a partir de 21 dias e não mais do que 28, a gente desce esse ponto de corte, desce um pouquinho a indicação. Mas se esse menino tem menos que 21 dias, ele ainda é considerado paciente de risco. E aí ele vai, vamos fazer a leucocitura, né, vamos ver lá quantos leucócitos tem, e traz a procalcitonina, que é uma coisa que uma boa parte dos estudos mais recentes tem mostrado, que comparando-se com a PCR, que eu não sei na realidade de vocês, mas aqui na nossa realidade ainda é a prova de atividade inflamatória que a gente tem disponível nas emergências SUS, a gente já tem procalcitonina no privado, mas no SUS a gente ainda não tem rápido esse resultado, então realmente ele traz a procalcitonina que não era tão considerada em protocolo, naqueles protocolos anteriores, como o protocolo de Rochester, naqueles outros todos. E aí, se ele tem uma procalcitonina alterada, ele também vai ter uma consideração como sendo um paciente de um risco maior. Se não, vamos então ver PCR e leucócitos, basicamente os neutrófilos. Então, a gente começa também a ter um ponto de corte um pouquinho diferente do valor que a gente dava a esse hemograma como uma coisa isolada para avaliação de atividade inflamatória. E aí a gente vai ver comentário crítico aí acerca desses protocolos todos comparativamente mais tarde. Então, se tem alterações, né, de proteína C reativa e do número de neutrófilos, a gente vai considerar como paciente de risco intermediário, porque ele não teve nenhuma das outras coisas anteriores. Se ele não tem nada, ele é um baixo risco. Nesse estudo, eles estudaram aproximadamente 2.100 crianças, e, basicamente, quando eles chegaram aqui, nesse ponto final aqui do baixo risco, era em torno de 990 crianças. Então, assim, usando esse critério, a gente já tiraria, pelas questões laboratoriais, idade e aparência clínica, metade das crianças que não iriam colher líquor, que naquela ideia original, dos 3 meses, daqueles protocolos iniciais, nas eras pré-vacinais, a gente era bem mais invasivo. O que é que esse estudo encontrou quando ele comparava com os critérios de Rochester e com o LabScore, né? Então, quando a gente compara, a gente vê aqui, né, que a prevalência das infecções bacterianas nos pacientes que tinham sido classificados como baixo risco, em relação ao LabScore, era bem maior. Eles não usavam critérios clínicos, então, naturalmente, isso era pouco esperado, né? Quando a gente compara o step by step com os critérios de Rochester, a gente tem aqui um pouco menor essa incidência. E quando a gente vai para a sensibilidade, especificidade e os valores aqui pré-tios positivos e negativos, o que é que a gente observa? Que a sensibilidade dos critérios de Rochester e o step by step, eles são um pouco mais altas, né, do que o LabScore, e um pouquinho mais alto o step by step, mas uma especificidade ainda baixa. Mas é um pouco que a gente quer. A gente não vai querer também um protocolo ou um score que vai trazer para a gente uma especificidade altíssima,
porque provavelmente muitas dessas crianças ficariam de fora. E aí aqui a gente tem um valor preditivo negativo de 99,3 para o step by step e 98,3 para o critério de Rochester. Uma diferença que quando a gente vai aqui para as variações, pequena, não seria uma variação tão grande em relação a isso. Então, assim, parece que é um avanço no aspecto da faixa etária, é um avanço no aspecto de ir estratificando as condutas, mas, por outro lado, esse avanço ele não traz em si um grande aumento de sensibilidade e especificidade. Só que, se a gente consegue fazer menos, ser menos invasivo e manter a mesma sensibilidade e o mesmo valor preditivo negativo, a gente está indo no caminho certo, que a gente vai invadir um pouco menos. E aí, nesse período aí de 2016 até 2021, a gente teve várias modificações e várias publicações sendo feitas. Não só teve essas 4, a gente aqui exemplificou coisas que foram, né, crescendo em termos de estudo. Então, novos marcadores inflamatórios foram sendo testados, e aí a procalcitonina começa a aparecer em vários estudos, tanto na sepse neonatal como no lactente, e também o manejo desses pacientes sem antibiótico. A gente foi reduzindo a utilização de antibiótico, né? Inclusive na própria sepse neonatal, que historicamente a gente era muito mais invasivo. Além disso, começou-se realmente a se discutir a necessidade de reduzir mesmo essa variabilidade da interpretação da sepse, né, os critérios. Então, toda essa discussão veio trazendo para que crianças de baixo risco ficassem menos tempo no hospital, com a possibilidade, inclusive, de observação domiciliar, que era uma coisa que os protocolos antigos não traziam, e não fazer uso de antibióticos nesse grupo de pacientes, que também era uma coisa que a gente só suspendia quando as culturas vinham negativas. Então, a mudança no perfil populacional, nas vacinas, na cobertura vacinal, foi fazendo com que o avanço das testagens virais, a disponibilidade dessa testagem viral na clínica, né, ali na porta de entrada para avaliar a etiologia, foi fazendo com que realmente a gente conseguisse fazer alguns avanços nesses protocolos. E aí, ao longo aí desses anos todos, de 2016 até 2021, a gente não teve nenhum protocolo de forma mais significativa. Até que, em janeiro de 2021, a gente teve esse protocolo de Roseville, que foi publicado, e ele traz já uma estratificação diferente, entre 7 e 28 dias e 29 a 60 dias. Mas por que é que eu coloquei aqui esse protocolo? Porque a gente começa já a observar que a conduta entre 7 e 28 dias passa a ser a exclusão da necessidade de coletar LCR sistematicamente. Isso, assim, eu tive uma experiência profissional muito grande na unidade neonatal externa, e era uma coisa que sempre me doía muito no coração, né? Esses recém-nascidos chegavam e a gente colhia LCR em todo mundo, era o protocolo antigo, era bem mais invasivo, colhia LCR para todos. E muitas vezes no privado a gente não via as pessoas fazendo isso, né? Aquela criança que tinha a possibilidade de ser reavaliada, tudo, então o LCR, a gente fazia, meu Deus, a gente está invadindo. E quantas vezes a gente não colhia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, essa criança saía, né? Gerava ansiedade na família, desconforto para a criança, um procedimento invasivo. Então, acho que aqui, porque às vezes acidentava e não conseguia, vinha com sangue, não era interpretável. E então, então, aqui nesse protocolo de Roseville, ele vem e ele diz: vamos escolher sumário de urina, urocultura, hemograma, cultura de sangue e vamos avaliar se ele passa a ter os critérios, se ele não atende a nenhum critério para ser considerado de baixo risco, aí sim é que eu vou colher LCR. Mas se ele atende os critérios de baixo risco, eu não colho e mando essa criança para casa e ele não ganha antibiótico. Isso eu acho que é um avanço interessante para essa faixa etária que a gente tem que discutir, e aí eu quero também depois ouvir um pouco a experiência de vocês, como vocês estão fazendo. Obviamente, se ele tem essas alterações, tem essa idade abaixo daqui de 28 dias, você vai internar, fazer o LCR, dependendo do resultado, tratar como. Se esse menino tem mais do que 29 dias, a gente vai também, ele orienta também que fosse feito todos esses exames. O sumário de urina, a urocultura, o hemograma com a contagem diferencial e a cultura. Se é um paciente que está dentro do baixo risco, tem sumário de urina alterado, sim, então vai para antibiótico, enquanto aguarda, né? Mas poderia ir para casa fazer esse tratamento domiciliar, não internaria. E se ele não tem sumário de urina alterado, vai para casa sem antibiótico. Agora, se ele tem essas alterações de leucograma, de neutrófilos,
aí a gente vai considerar admitir e ver, dependendo da clínica, considerar fazer o LCR, né? Então, esse estudo aqui é um estudo que, de fato, já começa a mudar um pouquinho a cara. Esse estudo foi publicado em janeiro de 2021, e aí a gente tem a Academia Americana de Pediatria, que em agosto de 2021, ela traz para a gente o primeiro guideline, né, da Academia Americana sobre como avaliar e manejar essas crianças com febre e clinicamente bem. Estratifica de 8 a 60 dias, baseado em vários outros estudos que a gente pode ver nesse gráfico, nos quais aí, né, essas crianças de aí 8 a 21 dias, quando comparadas com 22 a 28 e com 29 a 56, vão reduzindo em todos os estudos o risco aí, o percentual aí de infecção bacteriana, né? Então, ele estratifica e aí a gente, naturalmente, esse protocolo ele é um pouquinho mais longo, não dá para a gente aqui se debruçar sobre ele e se esmiuçar tanto, mas eu vou só trazer aqui os pontos mais relevantes. Então, nesse grupo de 8 a 21 dias, se a criança está bem, tem febre, a gente vai, ele orienta que você faça sumário de urina, cultura e faça o LCR nesse grupo de menores do que 21 dias. E você poderia obter as provas de atividade inflamatória. Observem que o que é que eles chamam aqui de prova de atividade inflamatória. Então, ele passa a considerar como possíveis atividades inflamatórias a procalcitonina, a PCR e o hemograma com a contagem de neutrófilos, que vai ser maior do que 5.000, ou maior do que 5.000, do que 4.000, ou maior do que 5.200. Aqui eu chamo a atenção porque, originalmente, quando o artigo foi publicado, o guideline foi publicado, a primeira publicação, ele trazia como se a grafia ficou como maior que 4.000 a 5.200. É como se fosse uma variação, mas, na verdade, depois, logo depois, em outubro, foi publicada uma errata desse protocolo para tornar mais claro o texto. Então, na verdade, a maior parte, hoje em dia, dos protocolos tem usado esse ponto de corte de maior do que 5.200 neutrófilos. Levando em consideração, e ele traz uma coisa nova para esse grupo, para essa faixa etária, o risco de infecção pelo herpes vírus, que era uma coisa que, de fato, anteriormente a gente não tinha, não se falava tanto nos outros protocolos, então acho que isso aqui é um ponto positivo, a gente que cuida de recém-nascido, ou que tem um pouco mais de atenção, a gente vê que acaba acontecendo e que talvez a gente subestime esse diagnóstico, e, naturalmente, de acordo com esses critérios, a gente vai iniciar o antibiótico com associação com a ciclovir, caso tenha esses fatores de risco, né? Se nas culturas esse patógeno é identificado e a evolução clínica do paciente está como realmente um paciente infectado, a gente vai tratar. Se não, aqui é uma outra coisa que ele traz, né? Então, assim, praticamente 17%, somente 17% das infecções tiveram seus agentes isolados após 24 horas de semeio, e apenas 5% após 36 horas. Então, na prática, esse período de observação de semeio das culturas entre 24 e 36 horas seria um ponto de corte bom, quando a gente vai considerar a maior parte do crescimento bacteriano. Porque naqueles pacientes, aqui na nossa realidade mesmo, o resultado de cultura definitiva sai com 5 dias. Então, a gente não precisava estar esperando o resultado definitivo da cultura. Então, aqui são alguns highlights, assim, né, desse 8 a 21 dias. No grupo de paciente de 22 a 28, ele vem e sugere, vamos colher o sumário de urina, vamos colher a hemocultura e as atividades inflamatórias. E ele traz aqui temperatura acima de 38,5, baseado um pouco naquele estudo lá do Roseville e de outros estudos que começaram a avaliar a intensidade da febre enquanto prova de atividade inflamatória. Nesse grupo aqui, se tem urina alterada, obviamente a gente vai colher uma urocultura e vai tratar, né? E se ele não tem urina alterada, aí a gente vai avaliar a atividade inflamatória. Se essa atividade inflamatória está alterada, né? Se ela é normal, aí sim ele indica colher a punção e você vai conduzir de acordo com o resultado do LCR. Se essas atividades inflamatórias elas não vierem alteradas, você, nesse grupo de 22 a 28 dias, você poderia discutir com a família a real necessidade de colher o LCR. E dependendo se você colheu ou não, é que você vai definir a conduta. Então, aqui você traz o componente da conversa, da divisão do cuidado centrado no paciente, discutindo com os familiares essa indicação.
Sugere, no entanto, que naqueles pacientes em que você realmente não tem a possibilidade de acompanhar, que esse LCR seja performado, seja realizado. E dependendo do resultado das culturas, dentro de 24 a 36 horas e desse LCR, nós vamos poder ou não tratar a infecção desse paciente. Naqueles pacientes mais velhos, de 29 a 60 dias, ele também sugere que nós deveríamos colher um sumário de urina, uma cultura de urina e as atividades inflamatórias, que são os mesmos padrões que a gente já citou antes, incluindo a temperatura. Se essas atividades inflamatórias estiverem alteradas, aí a gente vai ver. Tem sumário de urina alterado, vamos colher cultura e iniciar antibiótico. Você poderia colher LCR, mas já tem aqui uma indicação menor, digamos assim, né? Um peso menor nessa indicação, nessa recomendação. E, dependendo do resultado, a gente vai ou não tratar. Esse protocolo ele é bem extensivo em relação a dizer o que você deveria fazer, como você deveria interpretar, quais são os valores de normalidade, que aqui não dava para a gente falar de tudo, né? Porque senão ia acabar ficando bem longa a nossa apresentação. Se essa prova de atividade inflamatória aí, né, forem negativas, não estão aumentadas, a gente olha para a urina, se o sumário de urina está alterado, vamos colher urocultura e tratar como infecção urinária, podendo ir para casa com antibiótico oral. E se elas não estão alteradas, então a gente não precisa de LCR, a gente não precisa de antibiótico e a gente vai para casa. Lembrando que naqueles que usaram antibiótico, a gente vai seguir o caminho que já tinha sido indicado. Se o patógeno não é identificado em 24 a 36 horas, poderíamos suspender antibiótico, dar alta. Lembrando sempre que, naturalmente, nós teríamos que avaliar como é a realidade do laboratório de bacteriologia em cada serviço. Então, esse protocolo, né, esse guideline, quais são as vantagens, né, desse protocolo? Ele não é, gente, amarradinho. Aqui é só para exemplificar, tá? Ninguém vai precisar ler, não. Mas é só para a gente identificar, por exemplo, nesse recorte de 22 a 28 dias. Para cada conduta, vocês podem observar que entre parênteses tem um nome. Então, a gente pegou aqui esse exemplo, né, do 11, que é lá embaixo, aí na última linha desse quadrinho, dessa figura. Então, 11A e 11B. Então, o que é que ele diz? Ó, aqui, achar, né, para a gente interpretar. O que é que está dizendo aqui da 11A, o que é que está dizendo aqui da 11B? Ele explica e ele diz o grau de recomendação e ele tem para cada uma dessas orientações um quadrozinho, né, uma tabelinha dessa aqui, que vai dizer para a gente quais são os benefícios de fazer, os benefícios de não fazer, os riscos e os custos de fazer, os riscos e custos de não fazer, uma análise de custo-benefício e como você poderia abordar os pais para uma tomada de decisão compartilhada, além de referências de literatura para as quais você vai ler. Então, eu acho que esse estudo ele traz uma coisa que dá um pouco, faculta um pouco que a gente tenha a capacidade de individualizar o protocolo para cada paciente. Por outro lado, ele realmente não traz aquele protocolo amarradinho, ele dá muita margem realmente para que a gente tome decisões. E aí tem um problema, né? Esse protocolo, ele traz um peso grande da procalcitonina como atividade inflamatória. E se a gente não tiver procalcitonina, né, ou PCR? Então, a gente teve alguns estudos que foram avaliando a febre e a contagem de neutrófilos como pontos chaves de avaliação inflamatória. E aí a gente aqui teve publicado agora também, em 2023, um artigo, né, que era exatamente comparando como ficaria o uso desse guideline da Academia Americana para o manejo desses lactentes febris se eu não tiver PCR e procalcitonina. Então, ele vai avaliar aqui, né, sem eles, como seria a sensibilidade, especificidade. Então, a gente vê que a gente teve uma sensibilidade dentro desse grupo praticamente mantida, mas uma especificidade baixou. Na hora que a gente tira a procalcitonina, principalmente, mas também tirando a PCR, a gente tem uma queda na especificidade, mas a sensibilidade basicamente se mantém. E aí tem uma tabela que eu achei super interessante nesse estudo, que ele vai comparar. E se a gente tirasse a procalcitonina, a gente usasse só temperatura e leucócitos, que era o que os outros critérios todos usavam, como era que a gente ia encontrar? Então, qual resultado a gente ia encontrar entre 7 e 28 dias e entre 29 e 60 dias? Então, ele compara o guideline da academia com os critérios de Roseville, de Rochester, de Filadélfia, de Boston. O que é que a gente observa? A sensibilidade
todos é alta, né? Assim, principalmente aqui, nesse grupo de 7 a 28 dias, o da Academia Americana e o de Roosevelt. Filadélfia e Boston é maior, mas quando a gente vai para a especificidade, todos baixam, né? Todos caem. É uma especificidade mais baixa. Agora, o que é que chama a atenção? É que, quando a gente compara de Filadélfia, os critérios de Filadélfia e Boston, todos os pacientes praticamente precisavam colher exames. Então, acabava que nós íamos ser mais invasivos, mantendo uma sensibilidade dentro do esperado. Então, não valia a pena ser tão invasivo. Mas, quando a gente compara critério de Roseville e critério de Rochester com o guideline da Academia Americana, você consegue ter uma sensibilidade ainda boa, semelhante à da Academia Americana, com menos invasão. Então, na prática, né, é uma coisa para a gente. Então, vocês observem aqui, que no grupo da Academia Americana, entre 7 e 28 dias, 85 a 100% dos pacientes fizeram punção lombar, enquanto que nos critérios de Roseville foram 70% e de Rochester 51%. Pelo guideline da academia, o uso de antibióticos ficaria para 84 a 100% dos pacientes, enquanto que nos outros, uma taxa menor, ali em torno de 50% a 60%. Então, aqui eu acho que esse artigo ele traz uma coisa, tá, o guideline da Academia Americana, será que ele trouxe tantos benefícios em relação a não ser invasivo? Em relação aos critérios de Roseville e de Rochester, não parece tanto quando a gente vai ver. Talvez esses valores mudem de acordo com cada realidade. Então, depois desse preâmbulo todo, eu acho que a gente traz algumas coisas que são relevantes, né, para o tratamento dessas crianças. E quando a gente vai tratar essa criança, eu tenho que pensar, eu trato febre por quê nesse bebê, né? Na hora que eu resolvo tratar essa criança, eu vou fazer o antipirético, o tratamento sintomático, fazer um antimicrobiano. Então, por que eu trato febre? Existem inúmeros motivos. O lógico seria que nós tratássemos febres para melhorar o estado geral da criança. Mas a maior parte dos estudos que avaliam esse tipo de conduta é muito para manter a temperatura normal, o que de fato não seria o principal fator, né? Então, a gente poderia realmente tratar a febre e utilizar os antipiréticos clássicos, mas é muito importante que a gente, desde cedo, a gente já comece também a trabalhar com os pais para não ter esse medo, essa fobia tão grande da febre, né? Ainda existe isso, e nós, como pediatras do consultório, temos muito esse papel para tentar ajudar e fazer com que o paciente entenda que a febre por si só ela não é tão assustadora, mas sim o que vem associado e os outros fatores. Aqui a gente traz as doses, mas eu acho que nem é tanto contexto, eu acho que só talvez comentar que o uso do ibuprofeno isoladamente, como antipirético, talvez não deva ser a droga de primeira linha, né? Paracetamol e dipirona, dependendo da realidade, são mais utilizados, mas aqui eu acho que são coisas que todo mundo mais ou menos já está mais habituado. E o uso de antibiótico, naquele que foi indicado, a Academia Americana, no último guideline, ele traz essa sugestão. Se você tiver uma infecção do trato urinário, utilizar ampicilina e a possibilidade de você usar uma ceftazidima ou angenta. Nossa realidade aqui não é o uso de ceftazidima. Ceftazidima ainda fica para os pacientes com infecções relacionadas à assistência, na nossa realidade. Para as crianças maiores, ele sugere o ceftriaxone, né, para o uso injetável, com uma dose de 50, que aqui na nossa realidade a gente usa muito a dose de 100 miligramas por quilo, né? Mas aqui ele já otorga aqui a indicação de 50. Se não tiver foco, ampicilina ou gentamicina e angitamicina ou ceftazidima, com o mesmo comentário que eu já fiz acerca da infecção urinária e o ceftriaxone. E se tiver meningite, aí na nossa realidade aqui a gente não usa realmente a ampicilina isolada, a gente vai usar normalmente a cefotaxima. A gente não usa tanto o ceftazidima, mas eu também queria ver, porque aí aqui realmente é o perfil de bacteriologia de cada local, né? Então, realmente, a ampicilina, inclusive, a gente tem tido muito pouco listéria, então, de fato, nos menores de 28 dias, a gente não tem usado a ampicilina de rotina na associação, não, a gente tem usado muitas vezes cefotaxima isoladamente. Então, aqui são sugestões dos antibióticos para serem utilizados, e aí, para concluir, né, o que é que a gente tem, né? Onde estamos, para onde vamos, eu acho que a gente não mudou tanta coisa. Em relação à definição da febre, essa 37,8 para o RN 37,5, mas nos protocolos para investigação, 38 graus, né? Então, em relação à abordagem, o que é que a gente talvez possa concluir? Que nós devemos seguir protocolos para evitar esse conhecimento de colher exame em todo mundo, mas individualizar o paciente,
considerar as causas virais no contexto de risco dos pacientes, incluindo herpes, mas também os vírus comunitários, e reduzir a invasão diagnóstica nos maiores em 21 dias, que é uma coisa que talvez é uma tendência geral dos protocolos. Em relação ao tratamento, usar menos antibiose em pacientes de baixo risco e com mais de 21 dias, o uso racional do antipirético, né, considerando as vantagens da febre, e aproveitar esses momentos de doença febril para educar a família. Por fim, assim, faltam estudos na população brasileira e eu realmente é um tema que a gente precisa discutir. Com essa era de hesitação vacinal, qual será o impacto dessa realidade, desses protocolos que tentam ser menos invasivos, né? Eu acho que era isso aí que eu queria falar e abrir aí para discussão. Eu só estou tentando ver como é que eu paro aqui de compartilhar. Eu apaguei o... Vamos lá. Aqui, né? Pronto. A gente já tem uma mãozinha levantada aqui para te perguntar. Peraí, calma, deixa eu só... Isso, desliga aí, porque já tem gente na fila. Parou, né, o compartilhamento? Sim, agora está tudo livre aqui. Tá, vamos lá. Eu vou até botar a gente lá o link para vocês poderem acessar a apresentação. A maior parte desses artigos já são free, então quem não tiver, quem tiver curiosidade de ler, consegue acessar lá. Então, indo lá pelos títulos, pelos autores, pela referência, vocês conseguem. Vamos lá. Não só para mim, para vocês também, que eu quero saber também como é que vocês têm tratado isso, como é que vocês têm lidado com esse lactentezinho, né? Muitas vezes é um paciente de consultório, né? Que eu acho que, inclusive, na hora que ele tem a febre, a primeira coisa é que a mãe vai ligar, né? Para esse pediatra do consultório e vai pedir essa orientação, mas está cada vez mais raro ter o pediatra do consultório, inclusive vai ser o tema, né, da aula de Dr. Tadeu, semana que vem, no dia do pediatra, a importância do pediatra que acompanha a criança e que já não tem mais. Então, a emergência virou um ambulatório, né? Mas vamos lá. Quem tinha levantado a mãozinha aí para fazer pergunta? Acho que era a Ana Tereza. Eu vi um monte de mãozinha levantando assim, dizendo excelente. Depois vocês vão ter que me ensinar como é que faz essa mãozinha ali, porque eu não sei. Muitas mãozinhas aplaudindo, isso com certeza. Alguém... A gente podia até trocar algumas experiências, quem tem algum comentário a fazer, porque eu achei muitíssimo interessante, Luciana, a abordagem, e isso tem a ver direto com a nossa... A gente podia falar uma reunião inteira, a semana inteira sobre o tema, né? A gente tem umas pessoas, a Denise, por exemplo, aqui é especialista em febre, né? Então, tem algumas coisas interessantes para a gente abordar. Fica aberto aí para as pessoas lá em Belo Horizonte, lá em Botucatu, né? Ali no Moinhos, o que é que o João tem para dizer, enfim, essas coisas todas. Aberto aí, moçada. Acho que eu queria compartilhar um pouquinho aí em relação a esse bebê muito novinho, recém-nascido, né, Luciana? Em Botucatu, aqui, a gente, apesar de não isolar com frequência a listéria, a gente ainda mantém terapia dupla para esse bebê, né? É a ampicilina associada ao aminoglicosídeo, a ampicilina associada a céfalo de terceira, que não ceftriaxone. Então, a gente ainda não mantém, mantém a despeito de não encontrarmos a listéria nos nossos isolamentos aí, né? E uma outra coisa que eu achei interessante nesse último protocolo descrito é a questão do uso do ceftriaxone, né? E eu acho que um pouco dele também é porque ele não preconiza a coleta do líquor para todas as crianças. Porque aí você usando o ceftriaxone, você tem a segurança de proteger o sistema nervoso central de alguma forma, não é? Então, a gente aqui em Botucatu, o que faz se o líquor foi colhido e a gente tem a segurança dele ser negativo, a gente entra, né, nessa febre ainda sem sinais, eventualmente com amoxicilina com clavulanato, já pensando que a cobertura do sistema nervoso central não é tão prioritária, né? Então, acho que isso que eu queria contar da nossa experiência aqui. Essa questão do uso da ampicilina, Joel, mas a gente aqui tem... Porque, assim, a unidade neonatal do IMIP é uma unidade neonatal com muitos nascimentos, né? A gente tem uma média de 6 mil nascimentos ano, antes da pandemia. Com a pandemia, como a gente virou referência para a Covid, limitou um pouquinho esse nascimento, mas, assim, a gente tirou realmente, rotineiramente, a associação, a gente deixa
quando isolado, quando ele ser alterado, mesmo no isolamento, a cefalosporina, e temos bons resultados, né? A gente fez isso também, essa troca, porque a gente passou a ter uma resistência crescente da ampicilina em relação da Escherichia coli, que era um dos principais agentes em relação à ampicilina. E aí, de fato, a gente teve que fazer essa mudança de esquema, né? E, basicamente, na nossa realidade, em relação à droga, a gente usa a cefalosporina mesmo, a gente... inclusive, esse guideline, ele coloca que você poderia usar uma dose de ceftriaxona intramuscular, encaminhar a criança para casa, se ela está bem, enquanto espera o resultado, ela retornaria, que seria uma conduta também, né? Já que a gente poderia fazer uma vez ao dia, com penetração ainda se chama nervoso central. Acho que alguém tinha levantado a mão aí. Isso, acho que é a Maribel. Abre seu microfone e pode perguntar, Maribel. A gente está internacional, Joca. A gente tem gente do Cabo Verde assistindo isso aqui. Meu Deus! Tá vendo? Foi uma residente nossa, Zuleika. Saudade demais. Que bom te ver por aqui. Se não quiserem abrir o microfone e quiser perguntar no chat, o Joca e eu apresentamos aí as perguntas para a Luciana, se precisar, né? Ô, Luciana, tinha uma questão de evitar a ceftriaxona, principalmente aí nos primeiros 7 dias, questão de hipertrofia. Outros autores já dizem que não é tão importante assim, que talvez fosse um excesso de preciosismo. O que vocês têm praticado aí? Tem evitado em alguma idade? Por ela ter essa penetração do sistema nervoso central, tem optado ela de maneira empírica quando não tem o líquor? O que vocês têm discutido aí? Em relação ao ceftriaxona, de fato, né, a gente tem aquela associação com principalmente, porque, na verdade, o pessoal às vezes tem a ideia muito do ceftriaxone em relação ao deslocamento da ligação bilirrubina-albumina, com aumento do risco de impregnação do sistema nervoso central, mas nesse aspecto a literatura já não tem sido tão assertiva, e outras drogas também deslocam, né, a própria ampicilina e outras substâncias também vão deslocar. Agora, na prática, tem um aumento também do risco de colestase, né, neonatal. Abaixo de 7 dias, a gente ainda opta por fazer cefotaxima. A partir de 7 dias, se é um paciente... Qual é a desvantagem da cefotaxima? É porque eu preciso de um número de aplicação maior. Se o meu paciente não tem veia e eu preciso fazer intramuscular, vai ser mais de uma aplicação ao dia. Então, na prática, naquela criança maior do que 7 dias, que já não tem icterícia, que não tem um outro fator e que eu vou precisar dessa medicação ser feita intramuscular, a gente tem feito ceftriaxone, inclusive porque, sabe, Vitor, o uso do ceftriaxone no tratamento da conjuntivite neonatal, da conjuntivite gonocócica como dose única, ela tem sido preconizado e a gente tem feito mesmo na criança menorzinha, porque exatamente é uma criança nos primeiros 7 dias, a maior parte da conjuntivite gonocócica, sem muita alteração, só que é uma dose única, não é uma dose mais aumentada. Mas na prática a gente tem feito isso. Abaixo de 7 dias, tem preferido a cefotaxima, entre 7 e 28 dias. Se é um paciente que tem veia, que tem acesso, que vai ser venoso, a gente tem mantido ainda a opção da cefotaxima, mas já tem utilizado sim no intramuscular, caso esse paciente perdeu a veia no meio do tratamento, ou não estava com condição, na hora de pesar o risco-benefício de um acesso venoso. Agora também a gente aqui não tem, dentro da nossa realidade do SUS, o pique para esse paciente. A gente tem o pique para o paciente da unidade neonatal, mas o pique na enfermaria desse doente que volta, que vem de fora, a gente ainda não tem tanto. É um risco adicional realmente de uma punção central, né? E aí, de fato, mesmo guiada por ultrassom, a gente tem preferido. Mas já é uma coisa que não é mais tão rigorosa como antes, não. Mas se você tiver a opção de escolher uma outra que não seja ceftriaxone, seria melhor. Joca, você levantou a mão aí. Isso. Olha só. Primeiro, assim, elogiar muito as abordagens essas que estão sendo feitas aqui, né? E reforçar que a gente aprende sempre, né, Luciana? Acho que a primeira coisa que tu coloca muito claramente para todo mundo é, de repente, essa retirada do mito da faixa etária
assim, alargada até 2 meses, né? A gente sabe que quem morre mais são os pacientes com menos de 3 meses, ok? Entre esses, o imunossuprimido, ok? Entre esses, daí, os neonatos, e acho que é muito interessante porque abordagens dos últimos 5 anos, pelo menos, estão dividindo o neonato em diferentes faixas, né? Então, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem tratado com menos de 21 dias de uma maneira diferente. Ainda que com 7 dias é uma outra diferença, que os prematuros uma outra diferença ainda, mas a gente ainda não está usando ceftriaxona, como disse o Vitor, no período neonatal. A gente ainda respeita aquela coisa clássica do barro biliar, da colestase, enfim, né? Então dá preferência e está reservando. Isso foi uma coisa que a gente fez aqui. Eu me lembro quando eu visitei a primeira vez vocês aí no Recife para falar de sepse, por exemplo, que a gente não usava ceftriaxona, a não ser em sepse. Não usa em infecção urinária, não usa em pneumonia, usa em meningite, sepse, até para reservar o ceftriaxona, que ele facilmente se cria uma resistência muito rápida para essas situações, senão a gente vai ter um grande problema, né? Então, esse paciente com menos de 30 dias é um problema, eu diria que esse menos de 21 dias é um problemaço, né? Tenho 2 questionamentos só para fazer para todos aqui. É claro que como a Luciana está na chefia do programa, né? A gente tem que direcionar um pouco mais para ela. Que é justamente, Luciana, Vitinho, Gabriel, Joelma, né? A história dos marcadores inflamatórios. Eu acho que, brilhantemente, uma das primeiras coisas que tu falou foi o aspecto clínico. O triângulozinho aquele que a América Latina inteira usa é muito interessante porque ele dá o estado geral da frequência respiratória e da perfusão periférica, que é sinal de gravidade ou a coisa hemodinâmica mesmo, né? E aí tem a indicação de líquor, enfim, né? Eu acho que os marcadores inflamatórios, como um todo, eles têm um grande valor preditivo negativo, certo? Mas dali para diante eu não sei se eles são tão maravilhosos assim. Eu acho que quanto mais a gente estudar, mais a gente vai começar a ver que talvez a gente dê muita força para o laboratório, certo? Então, eu vou dar um exemplo, eu bato isso sempre. A proteína C reativa é muito fraca como valor de qualquer coisa, né? A gente tem paciente com diarreia que tem 200 de PCR. O PCR medido varia de laboratório para laboratório, tem 5 tipos de PCR para se avaliar, né? Então, assim, quando a gente compara de um hospital para outro, já fica muito difícil. Em meningite, quando o PCR é 80, ele é um valor preditivo para bacteriana. Mas o sujeito tem uma gastroenterite viral, uma enterovirose, tem uma encefalite viral, portanto, e tem o PCR aumentado, né? A procalcitonina, que começa como reação inflamatória, como resposta inflamatória, começa muito cedo e é bom, ele é caro para nós ainda. Então, não é uma realidade nossa de utilizar, mas parece que ele vai modificar um pouquinho essa história do valor preditivo, se não dá a especificidade, pelo menos tem a sensibilidade para como exame, né? Então, tu colocar procalcitonina, PCR e número de leucócitos acima de 4.000 no mesmo globo, assim, é só uma maneira de tentar orientar o raciocínio da gente, que é a intenção... Dos neutrófilos, né? O número dos neutrófilos. Isso, dos neutrófilos. Porque daí orienta a gente quando é que a gente vai invadir ou não. Mas mesmo assim, eu quero deixar levantado assim, um questionamento que entre esses marcadores inflamatórios, aquele que eu acho muito fraco mesmo, mas não sou eu, Joca, porque a literatura não comprova muito, é o PCR, né? Ainda mais que quando o ponto de corte para esses 2 artigos excelentes que colocaste aqui, né? Coloca como acima de 20. Então, é muito pouquinho para a gente juntar. Né? Por isso que eu quis botar esse artigo, sabe, Joca, no final, porque ele é relativamente recente, né? E ele avaliou um N grande, esse daí, né? Esse final, que compara. O que é que acontece se a gente tira PCR e procalcitonina? Porque os critérios anteriores não usavam essas provas de atividade inflamatória. Usava só realmente o hemograma e temperatura. Agora, tem uma análise nesse mesmo artigo que tirou procalcitonina e PCR, ele tira a temperatura acima de 38,5 e faz uma análise, né? Como vai fazendo análise como uma análise muito variada. E aí ele observa que na hora que a gente tira a temperatura como um critério, assim, digamos assim, de inflamação, ele tem uma queda de sensibilidade. Então, assim, na prática, eu concordo com você, acho que é esse o caminho, assim, dessas provas de atividades inflamatórias. PCR, na minha prática, serve de pouca coisa no dia a dia, né? Eu acho que vem, assim, para aumentar um pouquinho. Agora, a procalcitonina, nessa análise desses estudos,
mostrou que consegue manter a sensibilidade e aumentar a especificidade. Então, teria essa vantagem, talvez, aí pesando positivamente para a procalcitonina. Mas ainda não é nossa realidade aqui, né? Eu acho que Gabriel levantou a mão, só tem a gente... Vou deixar Gabriel opinar sobre isso, depois tem umas 2 colocações aqui do chat para a gente também falar. Isso, depois a Denise também, né? Denise, Gabriel está sem áudio. Está sem áudio. O Gabriel está muito velho. Oi. Oi, gente. Queria parabenizar a Luciana pela aula, né? Foi excelente, trouxe todo o histórico aí dos protocolos até hoje, né? O protocolo da USP a gente usou por muito tempo por aqui, também aqui em Belo Horizonte. E eu acho que a grande vantagem que esse protocolo de 2021 da Academia Americana traz justamente assim, o poder da procalcitonina, principalmente para reduzir o risco, né? Uma procalcitonina negativa e a questão também do N, né? Absurdo que eles conseguiram juntar, né, com a revisão sistemática deles de pacientes, né? Então, todos esses protocolos a gente tinha 600 pacientes, 800 pacientes, 500 pacientes, e ali eles conseguiram juntar dados, né, juntando todos os estudos, praticamente 20 mil pacientes, né? Então, isso dá um poder muito grande de inferência, né, da qualidade dessas recomendações. E outra coisa também é que eles buscaram, a partir desses dados, encontrar um ponto de corte, né? Antes a gente estabelecia um ponto de corte, né? O clássico 5 a 15 mil, e via se isso servia ou não, né? Então, trouxe mais precisão, assim, para a gente achar um valor que nos dê segurança, né? Acho que a gente não vai ter um marcador que vai falar, olha, esse paciente tem uma infecção bacteriana invasiva, né? Não tem, não estamos falando de pacientes que estão bem, né? Muitas vezes com um pico febril único, a probabilidade pré-teste deles terem alguma coisa é muito baixa, né? Então, dificilmente eu vou aumentar essa probabilidade de sobremaneira tendo um exame positivo, né? Então, nosso objetivo é sair de baixo para ínfimo, né? Então, é isso. A gente tem usado no nosso hospital aqui a procalcitonina também, né? O hospital público tem sempre seus desafios, assim, né? De incorporar tecnologias. Inicialmente, conseguiram os kits para usar na UTI, para tirar antibiótico, né, de pacientes com infecções respiratórias e ventilação mecânica. E a gente começou a usar a rebarba aí para os pacientes menores de 2 meses e tem funcionado, assim, né? Acho que a tendência é a gente utilizar mais, né? Então, assim, eu acho que tendo uma boa fundamentação é possível que você consiga, né, o pessoal que trabalha em hospital público, consiga liberar o exame para, né, uso mais restrito, de fato, né? Se a gente conseguir liberar para menor de 2 meses, eu acho que já faz uma diferença muito grande, né, na conduta e até mesmo em custos, né? Denise? Oi, Luciana, parabéns pela tua aula. É uma aula que eu gosto de dar, tenho falado em congressos, o Joca está rindo até. E foi bárbara, assim, essa tua abordagem, tu fez uma linha do tempo, aprendi, e sempre é bom, assim, tu vê que os caras já estão voltando lá aos protocolos antigos e comparando com as novas publicações, né? E eu acho que, então, te cumprimentar, foi maravilhosa a tua aula. Em relação, assim, por exemplo, aos marcadores, né? A gente ali, eu trabalho no clínicas, na emergência com o Joca, a gente não tem procalcitonina, né? A gente usa a PCR, o Joca não gosta, nos xinga quando que a gente valoriza a PCR, mas eu acho que é uma coisa bem importante, assim, de comentar que eu acho que mudou muito os protocolos e a abordagem é a possibilidade da pesquisa de vírus respiratório, né? Principalmente nessa época do ano. Isso é uma coisa que mudou muito ali no grupo. A gente tinha uma rotina, recém-nascido tem que fazer líquor sempre, isso mudou no nosso grupo da emergência. A gente coleta hemograma, coleta hemocultura, pede sempre pesquisa de vírus respiratório, isso tem sido uma abordagem que mudou, eu acho, muito a conduta, ver a história clínica, né? E, claro, a gente sabe que a nível de um hospital privado, talvez tivesse essa possibilidade de liberar o paciente para casa e retorno em 24 horas. Nós ali, que a nossa emergência é SUS, que a realidade social dos pacientes é outra,
o que a gente tem feito é que a gente deixa no mínimo 24 horas em observação, mesmo que os exames estejam normais, isso a gente tem feito por segurança, né, Joca? A gente deixa o recém-nascido, a gente tenta, dentro do possível, isolar das outras crianças e deixa em observação. E isso é uma coisa que a gente tem valorizado muito, assim, a parte clínica, né? Se o neném em algum momento ficou moteado, má perfusão, acho que isso é uma coisa que a gente tem que continuar valorizando, é o exame clínico, né? Do bebê pequeno, principalmente, né? Então, a gente tem feito por segurança, a gente deixa no mínimo 24 horas, mas mesmo que os exames iniciais não nos levem a fazer líquor, né? Então, a gente observa e tenta ter uma abordagem mais conservadora mesmo e poder liberar depois para casa com segurança. Então, acho que era mais isso, assim, de não esquecer que provas virais, principalmente nessa época, alguém comentou ali no chat de dengue, né? A gente teve esse ano muito dengue, né? Uma coisa, Porto Alegre teve muito, uma coisa absurda o que a gente teve. Então, lembrar dessas doenças virais, né? Eu acho que mais isso. Obrigada. Obrigada, Denise, aí pela colaboração, também pelo elogio. Em relação ao chat aqui, a gente tem assim, a pergunta do ponto de corte 37.3. Essa foi uma pergunta que os residentes me fizeram, acho que semana passada na tutoria, e a gente ficou discutindo, né? Veja, eu acho que do ponto de vista prático depende muito de onde você está, né? Se está num lugar super frio, o menino faz um 37.3, mas o menino está todo enrolado, todo... Aí tem que analisar, por exemplo, lá em Petrolina, aqui, né, é uma cidade bem quente, e aí o pessoal dizia, ó, lá no alojamento conjunto, todos os recém-nascidos fazem febre. Porque aí, eu acho que, na prática, você realmente identificar como é que essa criança estava, mas eu realmente não acho que 37.3 seja um ponto de corte para a investigação. Talvez um ponto de corte, assim, a RNs, principalmente, eu botei lá na apresentação 37 para você ficar atento, para você ficar de olho se essa criança vai voltar a aumentar a temperatura, porque realmente, na vida real, essas crianças mantêm sua temperatura ali por volta dos 36,5, 37,5, né? Entre essa faixa de normalidade. Então, na prática, eu acho que 37.3 é um ponto de corte, talvez para ficar atento, mas não para a investigação. Esses protocolos todos realmente colocam 38 para a investigação. Em relação à colocação do Felipe, aqui a gente, além de dengue, tem chikungunya, né? Porque aqui o que eu tive de chikungunya neonatal foi uma coisa terrível, assim. E era muito... O menino chegava com febre, 2, 3 dias, e de repente afundava um hemograma horroroso, uma plaquetopenia horrorosa, lesões gravíssimas e pacientes alguns relativamente graves. Então, realmente, é considerado, de acordo também com... Não só com a região, mas com a época, né, do ano, se está tendo muitos casos, se não está. E a história familiar também, né, dessa criança. Se tem um irmãozinho, chega um RN com febre, 21 dias, mas tem um irmão gripado em casa. Qual é a lógica? A lógica é que seja uma infecção viral. Se a criança está clinicamente bem e tudo, dá uma segurada, é totalmente diferente. Mas eu concordo com a Denise, a gente que trabalha em SUS, infelizmente, né, tem um internamento social, porque não vai ter condições de resgatar, às vezes, esse paciente. E um período de observação para os recém-nascidos, principalmente os menores do que 21 dias, com certeza, mesmo que os exames normais, eu concordo plenamente. João tinha levantado, vamos aí dar a voz a João, e em seguida a gente encerra, né? 8h09, quase 8h10, João, pode falar. Oi, Luciana, muito obrigado pelas suas colocações. Além da tua aula ter sido brilhante, essas colocações que a gente nem sequer pensa aqui no Sul, que é chikungunya, por exemplo, a gente nem pensa nessa possibilidade nos nossos pacientes. Eu só vou fazer uma colocação que o Joca sempre me pede para falar alguma coisa de qual é a nossa realidade, porque a nossa realidade é um pouco diferente, porque é um hospital privado, né? A gente não atende SUS, então a gente tem alguns recursos que poderiam facilitar um pouco mais a nossa vida, mas por muitas vezes não facilitam. Sobre essa questão do paciente ser liberado, porque ele é um paciente que tem um segmento com pediatra, acaba sendo literalmente um tiro no nosso pé quando a gente libera esse paciente. Porque bem como tu falaste muito bem, que a pediatria está cada vez sumindo mais de consultório. Aqui no Sul existe muita pediatria de consultório, mas o pediatra de consultório não faz hospital. Então, esse paciente acaba sendo manejado por uma equipe de hospitalistas
e que se toma uma conduta desse tipo, de deixar um recém-nascido 24 horas e não aguardar os exames de forma adequada, a gente vai sofrer críticas absurdas e certamente uma descredibilidade. E eu acho também que dentro da gravidade, de que pode ser um recém-nascido, a gente sempre fica muito seguro, muito mais seguro em relação à liberação do paciente a partir do momento que a gente tem ele mais na mão. Sobre os exames, da mesma forma que a Denise colocou, hoje é de praxe, né? A gente tem pesquisa de vírus, onde a gente consegue identificar até 24 patógenos, a gente faz em todos os bebês que vão ficar, não os de ambulatório, a gente faz em todos os que vão ficar. E a gente também tem naquela opção do líquor o meningomol, e que aí com isso a gente consegue identificar. A gente tem feito muito diagnóstico, assim, 3 por semana, mais ou menos, de enterovirose, enterovírus no líquor. Isso também nos dá segurança. A partir do resultado do líquor, a gente acaba conseguindo suspender antibiótico quando iniciou, né, e pela avaliação do quadro clínico. E a última colocação que eu quero fazer é em relação ao acesso venoso, que tu colocasse aí em relação a PIC. Claro, PIC é um catéter caro, PIC é mais difícil, tem que ter alguém que saiba passar adequadamente. A gente tem utilizado, além do PIC, um abocate maior de instalação profunda, através de vaso profundo, através de eco. Eu acho que isso tem nos ajudado muito. Por exemplo, nas crianças lactentes pequenas com infecção urinária, a gente tem conseguido tratar os 10 dias, quando é necessário, endovenoso, e não passa PIC. Isso também dá uma segurança, porque é um acesso um pouco mais fácil e mais barato, né, de se ter. Claro que continua precisando de pessoas que tenham habilidade em passar esse acesso. É isso aí, essa é a minha contribuição. Foi ótimo, João, obrigada. Gente, a gente vai terminar, né? Aqui o Gabriel já tinha colocado no chat, mas vamos anunciar, né? No dia 2 de agosto, o tema a gente vai falar sobre acidentes por animais peçonhentos, né? Joelma aí vai ser responsável aí por essa reunião, e que é uma realidade nossa aqui também. E no dia 16 de agosto, cetoacidose diabética, não é isso, Gabriel? E aí vamos esperar vocês, né? Ajudem aí também na divulgação, acho que todo mundo vai estar recebendo o folderzinho com o link, e ajudem na divulgação, que a gente quer atingir o máximo de gente possível. Obrigada pela atenção, desculpem aí. Chegamos a 100, quase chegamos a 100, olha que maravilha isso, né? É muito bom. E é excelente, é uma grande troca mesmo, Luciana, uma maravilha. Joelma, tudo contigo na próxima, é isso? Isso aí, comigo na próxima, dia 2. Estou esperando vocês, hein, pessoal? Denise, se você faltar, vou ficar triste. Lembrando, né, Joca, aí, que também, se vocês tiverem sugestão de tema, isso aí, Rebequinha. Que a gente vai vendo aí. Depois do Gabriel, o João entrou na lista que o Moinhos veio, nos próximos entra o logotipo do Moinhos, tem mais gente chegando aí. Então, em breve, nós teremos o Brasil inteiro participando ativamente dessas apresentações, que acho que vai ser uma grande receita de bolo para as nossas emergências. Também acho. É uma coisa interessante. Então, obrigado a todos. Depois Dia 2, pessoal. Tchau, tchau. Até, obrigado. Tchau, João. Até a próxima. Tchau, Gabriel. Luciana, parabéns. Boa noite, boa noite. Foi ótimo. Boa noite, pessoal. Tchau, Joca. Tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, Lu.